Efésios, capítulo 3, a partir do versículo número 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome e toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos, e pedir para que Deus abençoe a meditação da tua palavra, nós possamos, de fato, ouvir a voz do Senhor, através da palavra do Senhor. Deus, Pai, nós clamamos pela tua misericórdia sobre nós, nesse dia santo, Pai, separado pelo Senhor, para que, meu Deus, nós possamos meditar, meu Deus, na tua glória, Senhor, na tua grandeza, em ter criado todas as coisas, meu Pai, mas em especial em ter nos recriado, Pai, em Cristo Jesus, em ter trazido a salvação, meu Deus, à nossa vida, meu Deus, a ter dado sentido à nossa existência, meu Pai, mesmo depois de tão grande escravidão e desvio que nós cometemos no caminho, Senhor. Nós te louvamos, Pai, que nós possamos então estar aqui diante do Senhor, Pai, no teu santo dia, sabendo que o Senhor é fiel, Pai, às tuas promessas, e que o Senhor prometeu, meu Deus, que ia abençoar o teu povo, Pai, através da pregação da tua palavra, Senhor, no teu santo dia. Teu Santo Espírito, meu Deus, iria operar através da tua santa palavra, Deus. Que nós possamos então, meu Pai, ter essa segurança, essa alegria, meu Deus, de que o Senhor não nos deixa só, mas o Senhor nos enviou o Consolador, e que não iremos sair daqui, meu Deus, sem ouvir a tua voz de um modo especial. Nós te abençoamos, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, porque nos já foi permitido, Senhor, ouvir da tua voz, Senhor, mas que agora, meu Deus, em especial na pregação da tua palavra, meu Pai, Senhor, possa penetrar no mais profundo do nosso ser, meu Deus, e transformar, Pai, o nosso viver, para que possamos, meu Deus, ser santos, para que possamos enxergar, meu Pai, a tua glória, para que possamos, meu Deus, ver o amor de Cristo, e como que o Senhor é maravilhoso para conosco, Deus. Tem misericórdia de nós, em nome do teu Filho amado Jesus, que nós oramos. Amém. Irmãos, o que nós necessitamos de verdade? O que é aquilo que nós temos plena consciência de que é uma necessidade de fato para a nossa vida? Certamente, nesse momento, todos nós estamos voltados ao Senhor e a gente vai dizer que Deus é a necessidade da nossa vida. Sendo que é muito interessante isso, irmãos, o quanto que nós necessitamos de Deus e o quanto que nós não fazemos ideia do quanto que nós necessitamos dele. Porque, pare para pensar, é como uma criança, um bebê, um recém-nascido, que ele está chorando e ele sabe que ele precisa de algo, mas ele não sabe exatamente do que ele precisa. Ele não sabe que ele precisa de leite, porque ele nem conhece o leite, mas também ele não conhece absolutamente nada. E ele só vai poder saber que ele precisa do leite depois que ele tomar o leite pela primeira vez. Ele vai entender a necessidade que ele tem daquilo alimentar constantemente. Mas veja, eu e vocês, nós não somos bebês. E a gente conhece coisas a respeito de muitas coisas aqui nesse mundo. Nós temos algum conhecimento a respeito desse mundo, de quem nós somos e das coisas que estão à nossa volta. Mas ainda assim, nós não conseguimos reconhecer o quanto nós necessitamos de Deus. Essa é a coisa mais triste, irmãos, e mais terrível a respeito do ser humano. Ele não saber o quanto
ele precisa de Deus. Veja, irmãos, nós temos meditado na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, e a gente tem meditado, né, passagem por passagem, a gente tem visto como que essa carta ela foi escrita de um modo cuidadoso pelo apóstolo Paulo. Essa carta, já falei para os irmãos, ela é a carta que ela vai falar sobre a igreja de Cristo. Se a gente pudesse dizer que tem um tema central nessa carta, é a igreja de Cristo. Essa igreja que o apóstolo Paulo mesmo ele tinha fundado, foi a igreja em que ele passou mais tempo de ministério, exercendo ali pessoalmente. Também, depois, ele enviou Timóteo ali para passar um tempo naquela igreja e constituir ali os presbíteros da igreja. Também foi uma igreja privilegiada, que teve o privilégio de ser pastoreada também pelo apóstolo João no final da sua vida. É uma igreja privilegiada que ela, inclusive, recebeu uma carta, né, no livro do Apocalipse, que o próprio Jesus estava falando diretamente com aquela igreja. Mas vejam, irmãos, tudo isso a gente vê então no capítulo 1, que para a igreja do Senhor ser constituída, né, Deus ele precisou fazer um plano bem elaborado, um plano maravilhoso, um plano sábio e poderoso e amoroso. E a gente viu que Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, então eles planejaram como eles fariam para nos salvar. Deus, na verdade, o Pai, ele é responsável por nos escolher, nos eleger antes da fundação do mundo. E o Filho, então, ele foi responsável por vir a esse mundo e ele pagar o preço necessário para que nós pudéssemos ser salvos. E o Espírito Santo é aquele que vem até nós e nos convence de que eu e você, nós precisamos da salvação. E ele então nos liga, nos leva até Cristo. Ele é o selo e a garantia de que nós temos a salvação. Nós vimos então que o apóstolo Paulo, depois de falar algo tão maravilhoso, depois de falar algo tão grandioso, tão além da nossa compreensão, porque ele está falando a respeito do plano eterno de Deus. Veja, daquilo que é a coisa mais profunda, a revelação maior que nós temos e que nós teremos, irmãos. Não vai existir nada na eternidade, irmãos, que vai ser maior do que isso. Maior do que esse plano revelador da pessoa de Deus. Veja, é Deus se revelando. O evangelho nada mais é do que Deus se revelando, Deus se entregando a nós, Deus mostrando o mais profundo do seu amor para conosco, o máximo que ele pode fazer por um ser humano. Veja, irmãos, nós caímos em pecado e o Senhor nos restaurou completamente ao preço do sangue do seu Filho Jesus. E o Espírito Santo habita em nós. Não existe nada maior do que o evangelho, irmãos, porque o evangelho é o próprio Deus se entregando a nós. Isso é tão profundo, tão grandioso, irmãos, que o apóstolo Paulo, depois de ter declarado todas essas coisas de um modo profundo, ele vai então orar. Ele vai orar para que a gente consiga compreender essas coisas, porque simplesmente ouvir isso não vai fazer com que alguém seja transformado, mas o próprio Espírito, ele precisa operar em nossos corações. E o papel do apóstolo, então, já que ele está pregando, já que ele está nos dando essa mensagem, é também orar por nós. E é isso que ele faz. Ele ora por nós para que a gente possa compreender a grandeza desse mistério. E ele fala da forma mais clara, irmãos, talvez a forma mais profunda que a gente vai encontrar na Bíblia toda, o poder, o que Deus faz para que eu e você, a gente possa ser salvo. Ele diz que ele usou em nós o mesmo poder que ele usou para ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos e elevar Jesus Cristo até os céus e assentá-lo no lugar mais exaltado do universo, desse mundo e do mundo por vir. Então veja, irmãos, como é profundo, como é maravilhoso, como é poderoso, como é consolador a gente saber que temos esse Deus e essa salvação que ele nos dá. E ele vai então prosseguir no capítulo 2, irmãos, falando agora de outra forma, essa mesma verdade tão profunda. Ele vai dizer agora, ele falou primeiro de uma forma, começando do céu ou da eternidade, e agora ele vai contar o evangelho de novo no capítulo 2, sendo que agora começando de dentro de nós. Ele dizendo que nós, estando mortos de nossos delitos e pecado, a gente andando segundo o curso desse mundo, a gente fazendo tudo que é perversidade, irmãos, a gente sendo escravizado pelo pecado, por Satanás, por esse mundo, pela nossa própria carne. Ele diz, Deus sendo rico em misericórdia, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com o qual ele nos amou, e a gente morto nos nossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça é que nós somos salvos. E aí ele vai dizer, irmãos, que nós somos salvos
para que nós pudéssemos andar em santidade, para que nós pudéssemos executar as boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas. E na verdade ele diz, a palavra que ele usa, ele diz que nós somos feitura, ou seja, nós somos a poesia, nós somos uma obra de arte de Deus, para que o mundo possa ver através das nossas vidas, através da transformação que ele faz em nossas vidas, o mundo possa ver o próprio Deus sendo revelado. Irmãos, Deus ele não deixou aqui na terra uma imagem dele, que os homens gostam de fazer, mas ele deixou o seu povo, ele deixou a sua igreja, para que através da sua igreja ele possa ser visto. Né? E abrir um parêntese aqui, mas é muito triste, eu vi uma vez alguém dizendo que agora eu conheço Jesus de verdade, porque estava assistindo um seriado, né, que falava a respeito de Jesus, né, aquele seriado The Chosen, né? E aí ele diz, agora eu conheço Jesus de verdade. Já vi várias pessoas falando isso, agora eu conheço Jesus de verdade. Sendo que na verdade, irmãos, para a gente conhecer Jesus Cristo de verdade, a gente vai conhecer na palavra, através do Evangelho e através da sua igreja. Essas foram as formas que Deus deixou para que nós pudéssemos conhecer Ele de verdade, de um modo profundo. É através da palavra, dos sacramentos e da igreja do Senhor. Mas veja então, irmãos, depois dele falar agora de novo da nossa salvação, só que agora começando de nós, dos nossos pecados, ele então vai dizer agora os efeitos dessa salvação, os efeitos desse evangelho. Ele diz que o efeito do evangelho, um efeito assim bem claro para que a gente possa enxergar o quanto que o evangelho é poderoso na prática, é fazer com que inimigos, eles agora possam caminhar juntos. Ele diz que judeus e gentios agora fazem parte do mesmo corpo em Cristo Jesus. Ele diz que agora os judeus que estavam perto e nós, os gentios que estavam longe, todos eles são atraídos em um só corpo, em Cristo Jesus. Jesus é o cabeça do corpo, que é a igreja, da qual os judeus e os gentios, todos eles podem fazer parte, arrependendo-se dos seus pecados e clamando e se agarrando a Jesus Cristo pela fé. Então, vejam, irmãos, ele fala que efeito profundo. Será que tem como algo ser mais poderoso do que isso aqui na terra? Fazer com que inimigos, pessoas que se odeiam, possam agora caminhar juntos, porque um gentio para um judeu era alguém desprezível, e um judeu para um gentio era alguém completamente estranho e esquisito, que ele não queria estar perto, porque era cheio de costumes, cheio de besteira, cheio de coisinhas. Mas Deus ele une no mesmo corpo, judeus e gentios. E o apóstolo Paulo diz, inclusive eu estou preso por causa desse evangelho. Veja os efeitos do evangelho, irmãos. Ele une inimigos e faz com que pessoas estejam dispostas a dar a sua vida, a sua própria liberdade, para que outras possam conhecer o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele então começou o capítulo 3, irmãos, dizendo, né, por esta causa eu, Paulo, ele vai falar, né, que é prisioneiro de Cristo, ele vai falar que ele foi preso. E quando nós meditamos na semana passada, eu falei para os irmãos, né, que a expressão que ele começa o capítulo 3, no versículo 1, é igual à expressão que ele começa o versículo 14 aqui. No versículo 1 ele diz, por esta causa, eu, Paulo, né, prisioneiro de Cristo. E agora no versículo 14 ele diz, por esta causa, eu, né, aqui tá, a gente presume aqui a primeira pessoa aqui do singular, ele diz, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E eu disse para os irmãos que isso dá a entender aqui, que o apóstolo Paulo, ele não estava no seu objetivo talvez inicial, escrever os versículos 1 ao 13, porque na verdade ele não fala nada de novo aqui do versículo 1 ao 13 praticamente ele só disse, olha, vou dizer para vocês que coisa maravilhosa foi aquilo que eu já falei para vocês agora no final do capítulo 2, ele praticamente repete tudo que ele falou no capítulo 2 com outras palavras, mas o que ele acrescentou foi ele dizendo, eu estou envolvido nisso, eu dei a minha vida por isso, a minha vida ela está fazendo parte disso, e como nós vimos, irmãos, é assim que o evangelho vai ser visto, na vida não apenas do apóstolo Paulo, mas na nossa vida, o quanto que o evangelho de fato, alguém que era o perseguidor da igreja, agora se torna aquele principal homem que Deus usa para trazer os gentios para a igreja. E agora então, irmãos, depois de novamente falar essa verdade tão profunda, de os efeitos do evangelho na nossa vida, ele mais uma vez, ele vai orar. Ele diz, por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. E, irmãos, vejam que o apóstolo Paulo, ele sabia, diferente de mim e de você, o quanto que a oração é necessária na vida do cristão. Veja que ele começa, no primeiro capítulo, ele já
está falando sobre oração. Ele explica o evangelho do modo mais profundo, talvez, que suas capacidades humanas consigam explicar. E aí depois ele já ora para que a gente possa entender, para que a gente possa compreender a profundidade do evangelho. E de novo ele explica os efeitos do evangelho. E ele vai e ora novamente para que a gente possa compreender como que isso é grandioso, como isso é glorioso. E se a gente for olhar, irmãos, no final da carta, no capítulo 6, o apóstolo Paulo acaba de novo a carta com oração. Então ele ora no começo da carta, no capítulo 1, ele ora no capítulo 3, aqui no meio da carta, e ele ora no final da carta. Ou seja, a carta, ela vai trazer o assunto da oração o tempo todo. Na verdade, se a gente for voltar lá no capítulo 1, ele vai dizer que faz menção deles nas suas orações, ou seja, não foi apenas uma oração que ele fez, a oração que nós lemos, meditamos lá no capítulo 1, não foi uma oração que ele fez uma vez na vida, mas era uma oração que ele fazia constantemente pelos Efésios e pela igreja do Senhor de modo geral, que a gente possa compreender o evangelho. Veja, irmãos, eu e você, a gente precisa entender o quanto que nós precisamos da oração. Isso pode ser visto em nossa vida, irmãos, pela frequência com a qual nós oramos. Não adianta a gente dizer, eu sei que a oração é importante, eu sei que a oração é uma coisa boa, uma coisa maravilhosa, sendo que nós não fazemos isso constantemente. Sendo que eu sei a oração é muito bom, orar é a coisa mais maravilhosa do mundo. E por que tão pouco tempo, irmãos, em oração? E tanto tempo com tantas outras coisas que nós dedicamos a nossa atenção, o nosso dia, a nossa vida. A oração, irmãos, ela vai ser vista, nós vamos mostrar que a oração é necessária para a nossa vida, quando nós realmente estivermos vivendo uma de oração. Quando a oração não for apenas um apêndice, algo que a gente pode retirar e talvez a gente não sinta falta. Quando a oração seja algo que é uma cereja do bolo, que você pode tirar a cereja e o bolo continua bonito, continua útil, continua saboroso. Não, irmãos. A oração ela tem que ser a nossa vida. A oração ela tem que fazer parte da vida constante do cristão. Não existe, irmãos, cristianismo sem oração. Se Deus permitir, mais para frente nós iremos ter a oportunidade de meditar mais sobre oração, irmãos. E se a gente olhar na história da igreja, uma coisa que era comum, irmãos, nos reformadores, Lutero, Calvino, John Knox, nos puritanos, enfim, nos primeiros cristãos, todos eles diziam o seguinte, que se a gente não ora, a gente não é um cristão. Eles dizem que a marca do cristianismo é a oração. Por que a marca do cristianismo é a oração? Porque, veja, um pai, ele é aquele em quem o seu filho confia. Como é que eu sei que eu sou o filho do meu pai? Porque eu necessito dele, porque eu dependo dele, porque eu busco. Se a gente não ora, a gente não está buscando ao Senhor, não está demonstrando a nossa necessidade dele. A gente está dizendo com a nossa vida, claramente, que nós não somos filhos de Deus. A oração, irmãos, é uma das maiores marcas, é uma das coisas que mais vai mostrar e revelar a nossa fé. E a gente vai poder ver isso, irmãos, através da frequência da nossa oração. O apóstolo Paulo aqui, novamente, ele está orando. Ele diz, por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Veja, irmãos, diante do Pai. Orar é estar diante do Pai. Será que é tão ruim assim, irmãos? Um filho está diante do seu pai. Será que é tão ruim assim, irmãos? Por que é tão doloroso? Por que é tão difícil? Por que é tão angustiante? Porque a nossa mente vai em tantos lugares quando a gente para orar. Porque as nossas preocupações são tantas. Porque a gente se perturba com tudo. Eu fico incomodado, irmãos. Se meu filho estiver comigo, eu disse, meu filho, confia em mim. Olhe, se preocupe não com essas coisas não. Confia em mim. E ele fica mostrando que ele está angustiado, que ele está preocupado com um bocado de coisa. Imagina Deus, irmãos, que é todo poderoso, que de fato ele cuida de nós perfeito e completamente. Como é que nós vamos, irmãos, nos colocar dentro da presença de Deus e a nossa ansiedade, irmãos, e as nossas preocupações com esse mundo nem permitem que nós oremos direito, porque a gente começa a pensar em tantas coisas, a gente começa a divagar em tantas coisas, a nossa mente vai para todas as partes do universo, quando a gente separa um tempo para orar. Por que, irmãos, é tão difícil estar diante do Pai?
Será que Deus é um Deus ruim? Não é assim que o apóstolo Paulo vê o nosso Deus, irmãos. Ele diz, me ponho de joelhos diante do Pai, ele diz, de quem toma o nome toda família. Ou seja, ele está dizendo que todos nós, o que nós somos, aquilo que nos representa, ou seja, o nome, que na Bíblia tem um significado profundo, né? O nome ele fala a respeito daquilo que a pessoa é. Ele diz, nós tomamos o nome de Deus. Nós somos chamados pelo nome de Deus. Nós somos chamados de cristãos. Nós somos chamados de filhos de Deus. Nós tomamos o nome dele. E ele fala, toda a família, ou seja, uma relação familiar, amorosa, irmãos. Que relação familiar e amorosa é essa? Em que uns não desejam estar com os outros. Em que uns desejam estar distante dos outros. E pior, diante do Pai. Nós queremos estar distante do Pai, irmãos. A frequência da nossa oração fala a respeito da nossa fé. Se somos ou não, de fato, filhos de Deus. Ele diz de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Ou seja, Deus, irmãos, e o nome de Deus nos une às pessoas, inclusive, que estão nos céus. Na verdade, irmãos, é interessante porque a Bíblia fala no livro do Apocalipse, inclusive, a respeito de orações que os santos fazem no céu. Não é os santos da Igreja Católica orando, não, irmãos. O livro do Apocalipse vai falar que os santos que estão nos céus, eles oram dizendo, Senhor, até quando? Até quando o Senhor não vai vingar de nós o sangue dos nossos inimigos? Ou seja, ele fala aqui que a oração nos une, irmãos, a toda a família de Deus que está nos céus. Os santos que clamam por justiça, os santos que clamam pela volta de Cristo, como nós vemos em Apocalipse no final, que a igreja, a noiva diz, vem, que todos nós devemos desejar que o Senhor venha. Mas veja, irmãos, como é que a gente vai dizer que deseja que Cristo volte? Como é que a gente vai dizer que deseja que Cristo venha, se nós não queremos buscá-lo em oração, se não quer se dirigir a Deus através dele em oração? Como é que a gente vai poder dizer, irmãos, que realmente desejamos a volta de Cristo, se a oração não for algo que faz parte da nossa vida, completamente parte da nossa vida, constantemente? Ele diz então, irmãos, que ele ora. Essa é a introdução que o apóstolo Paulo faz da sua oração. Ele diz, me coloco de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então ele vai falar, irmãos, vai falar a sua oração propriamente dita. Ele vai fazer aqui basicamente 3 pedidos. Uma coisa que a gente vê no apóstolo Paulo, e principalmente na carta aos Efésios, é que ele tem sentenças muito longas. Ele tem frases muito longas e muito complexas, que às vezes é difícil da gente entender. A gente tem que olhar com calma e com cuidado, para a gente saber o que é que ele está querendo dizer. Mas ele tem 3 pedidos aqui principais. A gente pode ver isso claramente, principalmente se a gente olhar o texto na língua original que foi escrita, porque a mesma expressão, ela aparece 3 vezes, que é essa expressão aqui, para quê? No versículo de número 16, irmãos. Que ele vai dividir, então, 3 pedidos. Ele vai começar o primeiro pedido no versículo 16, quando ele diz, para quê? E aí também, novamente, ele vai fazer um outro pedido, quando ele diz no versículo 18, a fim de, que é a mesma palavra no original, é o para quê. E no versículo 19, no final, ele fala, para quê de novo? Então, ele tem 3, a oração dele é dividida em 3 partes principais, 3 pedidos. Qual é a primeira coisa que o apóstolo Paulo coloca, irmãos? Ele diz, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Vejam, irmãos, a gente mostra a importância da oração nas nossas vidas. Em primeiro lugar, é a frequência da nossa oração. A gente pode ver isso no apóstolo Paulo, não apenas nessa passagem, mas de um modo geral. A frequência da oração dele mostrava o quanto que a oração era necessária, era importante para ele. Mas outra coisa, através da qual nós podemos ver, irmãos, o quanto que a oração realmente é importante para nós, o quanto nós necessitamos da oração, irmãos, é o conteúdo das nossas orações. O conteúdo das nossas orações, irmãos. Porque se quando nós nos dirigimos a Deus, tão pouco frequente, quando ainda assim nós nos dirigimos a Deus, irmãos, os pedidos são simplesmente mundanos. A gente quer usar Deus como um meio, como um servo,
para que nós possamos alcançar os nossos objetivos aqui nesse mundo. Isso mostra que a gente não sabe o que é oração, irmãos. A gente não está necessitando nem de Deus, nem de oração. A gente simplesmente quer satisfazer os desejos do nosso coração. É isso que, é isso que Tiago ele fala na sua carta, quando ele diz: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, para esbanjar nos vossos desejos e nos vossos prazeres. Veja, a gente vê o conteúdo, irmãos, da oração do apóstolo Paulo. Todos os 3 pedidos, irmãos. A gente poderia dizer que é apenas um único pedido que ele está fazendo, aqui dividido em 3 partes. Veja qual é o pedido dele, irmãos. Ele não está pedindo aqui para que esses irmãos não sofram perseguições. Ele terminou de falar dizendo que ele está preso. E ele não diz assim: eu peço para que Deus me tire da cadeia. Ou, já que eu estou orando por vocês, eu peço para que Deus não permita que aconteça com vocês essa desgraça que aconteceu comigo, que é estar preso. Não é esse o pedido dele. Não é: eu não quero que vocês sejam presos, eu não quero que vocês sofram, eu quero que vocês tenham tudo do bom e do melhor, eu quero que a vida de vocês seja uma vida de alegria e de prosperidade nesse mundo. Não é isso, irmãos, que o apóstolo Paulo pede. Ele diz: segundo a riqueza da sua glória. Veja, ou seja, o fundamento, irmãos. É por isso que a frase é tão complexa, né? Ele diz: com base em quê que ele está pedindo isso, especificamente isso que ele vai pedir a Deus? Ele diz: segundo a riqueza da sua glória. Ele diz, ou seja, eu vou pedir isso, eu estou me colocando de joelho diante do Pai, e eu vou pedir algo segundo a riqueza da glória dele, por eu saber que Deus é tão glorioso, que Deus é tão poderoso, que a glória de Deus ela é tão rica, é tão abundante, ou seja, eu sei que Deus tem sobrando para dar a quem Ele quiser o que Ele quiser. Ele fala a respeito da glória de Deus, irmãos. O que é a glória de Deus, irmãos? A glória de Deus é aquilo mais profundo, é aquilo que é para a gente resumir tudo o que Deus é. Toda aquela beleza que a gente pode ver em Deus, na sua santidade, na sua justiça, no seu amor, na sua paciência, na sua misericórdia, na sua graça, na sua ira, tudo em Deus, irmãos, a gente resume, é a glória de Deus, ou seja, a expressão mais clara de quem Deus é, a expressão, como se fosse, irmãos, né, o sol, a gente vê aqui o arco-íris, né, é quando a luz do sol bate e ela atravessa e divide de várias formas, né, e a gente vê várias cores, mas tudo aquilo ali já estava lá, naquela luz branca e gloriosa, que a gente não consegue olhar, que a gente mal consegue olhar, mas quando chega o arco-íris a gente consegue dividir ali e ver cada beleza de cada cor. Da mesma forma, irmãos, a gente pode dizer assim, fazer uma comparação que os atributos de Deus, né, a sua ira, o seu amor, a sua santidade, a sua justiça, são as cores do arco-íris, mas que a luz do sol, claramente nós olhando para ela diretamente, seria a glória do sol. Então seria a glória de Deus, irmãos, ou seja, é tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus é. Ele diz, mas não é apenas a glória de Deus, irmãos. Se ele falasse a glória de Deus, ele está falando, eu estou pedindo com base em tudo aquilo que Deus é. Mas ele usa um adjetivo aqui para qualificar, irmãos, o que ele está querendo dizer. Ele diz, a riqueza da sua glória. Ele está falando aqui, irmãos, não apenas da glória, ou seja, da plenitude de quem Deus é, mas ele fala da riqueza disso. Ou seja, ele diz, olha, o fundamento da minha oração é a grandeza da glória de Deus, é a riqueza da sua glória. É por isso que eu estou pedindo a Deus, porque Ele é rico na sua glória, porque a glória dele é plena. O que é que ele vai fazer então? Que pedido ele vai fazer a Deus? Baseado na glória de Deus, na riqueza da sua glória. Ele diz, eu peço que Ele vos conceda que sejais fortalecidos com poder. E é maravilhoso, irmãos, veja, cada palavra que o apóstolo Paulo coloca, né, que às vezes parece que ele só está querendo complicar, e ele fica botando um bocado de palavra difícil no meio da frase, da expressão, mas não. Veja, ele poderia dizer, irmãos, primeiro que ele não precisava dizer, né, o fundamento da oração dele aqui, que é segundo a riqueza da sua glória. Mas ele também não precisava dizer, irmãos, que Deus vos conceda. Veja, ele está pedindo a Deus. Ele poderia dizer, eu me coloco diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família. Ele diz, para que eu faço isso? Ele diz, para que sejais fortalecidos com poder. O pedido era esse que ele está fazendo, para que vocês sejam fortalecidos com poder. Mas não, ele diz, segundo a riqueza da sua glória, ele ainda acrescenta, vos conceda. Veja, ele faz questão de dizer, irmãos, que é graça de Deus ele fazer isso. Ele derramar
a sua bondade, ele na sua bondade derramar, irmãos, qualquer bênção sobre nós. Ele está dizendo, para que Deus vos conceda, para que Deus dê isso para vocês. Eu peço isso a Deus. Para que Ele vos conceda o quê? Que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Vejam, irmãos, que Ele não pede para que a gente seja fortalecido com poder, para que a gente venha reinar sobre essa terra, para que nenhum governante, nenhum político consiga nos fazer sofrer ou nos oprimir. Não, irmãos. Ele diz, quer que vocês sejam fortalecidos com poder, através do Espírito Santo, ou seja, mediante o Espírito Santo, ele diz, no homem interior. Ou seja, o que ele está desejando para nós, irmãos, o que ele está pedindo a Deus para nós, são bênçãos que elas vão lá no mais profundo. São bênçãos como nós vimos lá no versículo 3. Ele diz, bendito Deus e Pai, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Veja, ele está preocupado, irmãos, o apóstolo Paulo, com bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais. Ele quer que a gente seja fortalecido de um jeito, irmãos, que é um jeito que o homem pode, o ladrão vir e roubar essa bênção nossa. O que a traça pode vir e comer. O que o ferrugem pode vir e corroer. Não. Ele pede para que, mediante o Espírito Santo de Deus, nós sejamos fortalecidos no homem interior. Ou seja, ele quer uma bênção profunda, espiritual, dentro de nós. E qual é o objetivo desse pedido? Da gente ser fortalecido por Deus, no homem interior, mediante o Espírito Santo. Ele diz, versículo 17. E assim, ou seja, a consequência, o objetivo desse pedido é: habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Vejam, irmãos, que coisa interessante, no mínimo a gente poderia dizer, a respeito desse pedido aqui do apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele já está falando com pessoas que são crentes. Ele está escrevendo essa carta, irmãos, não é eu quero que vocês se convertam, porque ele está dizendo eu quero que Cristo habite no vosso coração. Ele está desejando então está dizendo que aqueles irmãos não têm Cristo no coração, e ele quer então que Cristo entre no coração deles. É isso que ele está dizendo? É claro que não. Ele está falando com irmãos, ele diz, eu estou dirigindo essa carta à igreja, aos eleitos do Senhor, aqueles que já são crentes. Mas o que ele quer, irmãos, é uma expressão maior de Cristo nas nossas vidas. Ele quer que Cristo possa ser visto nas nossas vidas de um modo mais profundo. Quando ele fala a respeito de habitar, irmãos, essa palavra habitar, que é uma palavra específica, né, que na língua grega existe uma palavra habitar, que é você habitar, é você, como um peregrino, como um viajante, como uma pessoa que está de passagem, você vai e fica num local, por pouco tempo. Mas aqui não. Essa palavra habitar aqui é você residir como o dono da casa. Ou seja, ele está falando que é para Cristo ser o dono do nosso coração. É para que ele reine completamente. É para que eu e você, irmãos, a gente não diga simplesmente que Cristo, ele está comigo. Porque Cristo, ele não habita assim na vida das pessoas, irmãos. Cristo, ou ele reina na nossa vida, ou ele não está conosco verdadeiramente, irmãos. O desejo dele é, irmãos, eu quero ver, eu quero que possa ser visto. Eu quero que possa ser visto o poder que Deus opera em vocês. Veja, o poder que Deus operou em vocês para converter vocês. Não foi poderoso. Não foi o poder que Deus usou para ressuscitar Cristo dentre os mortos. Pois então isso tem que ser visto. Isso tem que ser visto claramente na vida de vocês. E como é que vai ser visto claramente na vida de vocês? Ele diz, quando Cristo habitar com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, no vosso coração, pela fé. Ele diz, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ele está falando, como é, irmãos, que Cristo habita em nós, no nosso coração? Quando é que a gente pode ver que Cristo está habitando na vida de uma pessoa? Quando ela está arraigada e alicerçada em amor. Veja, irmãos, quem é Cristo? Quando a gente pensar em Cristo, o que é que a gente vai pensar, irmãos? Quando a gente pensa em Cristo, irmãos, o que a gente tem que pensar é na entrega voluntária que Ele fez pelos nossos pecados. É o seu amor sacrificial. O amor de Cristo, irmãos, sacrificial, disposto a perder a vida dele por nós, disposto a morrer para pagar pelos nossos pecados. Ele diz, vocês vão estar arraigados e alicerçados em amor. Esse amor de Cristo, irmãos, se ele habitar em nosso coração,
Cristo mesmo estará habitando em nosso coração. Se o amor puder ser visto em nossas vidas, irmãos, e quando eu falo de amor, irmãos, eu não quero que a gente pense em coisas tão superficiais. Não é simplesmente uma forma gentil de você falar com a outra pessoa, uma forma doce, mas que depois, quando pisa no seu pé, você muda a sua voz já completamente. O nome disso é educação, talvez. Mas, irmãos, é algo muito mais profundo. É eu e você, a gente ter pensamentos movidos por esse amor. É você pensar, como que eu posso amar de fato o meu marido, a minha esposa, meus filhos, o meu pai? Como que eu posso amar de fato os meus irmãos na igreja? Como é que eu posso dar a minha vida por alguém, como Cristo ele deu por mim? Como é que eu posso, na prática? Veja, porque ele diz, a gente está arraigado e alicerçado no amor, quando Cristo está habitando na gente, irmãos. Ou seja, arraigado, ele está falando de uma raiz mesmo, uma árvore que ela está completamente ali enraizada, que as suas raízes são profundas naquele local, para que nada, não pode passar o vento que for, a ventania que for, não vai conseguir arrancar aquela árvore dali, porque as suas raízes são tão profundas, que nada vai poder arrancá-la daquele local. E ele fala também alicerçados, né? Ele usa o exemplo aqui de uma árvore no chão e também usa o exemplo aqui de um prédio alicerçado, ou seja, com um alicerce tão firme, tão fundo, tão profundo, tão bem colocado, que, como o próprio Senhor Jesus ele fala, né, a casa edificada sobre a rocha, lá em Mateus capítulo 7, ele diz que pode vir a tempestade, pode vir o mau tempo, e essa casa vai continuar ali. Se a gente tiver alicerçado, irmãos, e arraigado em amor, então o amor que há em nossos corações, ele não vai sumir, não vai desaparecer, quando as coisas não estiverem acontecendo do jeito que nós queremos que aconteça. Quando a nossa vida não estiver do jeito que nós gostamos, quando alguém pisar no nosso pé, quando alguém nos desagradar, quando coisas acontecerem fora daquilo que nós planejamos. Esse é o pedido então do apóstolo Paulo, irmãos, que nós sejamos fortalecidos com poder, mediante o Espírito Santo, no homem interior, para que Cristo seja o dono dos nossos corações, para que Ele governe, para que Ele reine. Porque se Ele reinar no coração, irmãos, isso é tão triste, porque as pessoas dizem assim, olha, Jesus mora no meu coração. Sendo que quando a Bíblia fala a respeito do coração, irmãos, está falando a respeito da essência do seu ser. Veja, o sangue, irmãos, ele está em todas as partes do nosso corpo, porque o coração está bombeando o sangue para todas as partes do nosso corpo. Então, se Cristo estiver no nosso coração, irmãos, Cristo ele vai estar em todas as partes do nosso corpo. Cristo ele vai poder ser visto em tudo na nossa vida. Ele não vai ficar preso no nosso coração, não. Ele vai reinar em nossa vida. Cristo ele tem que reinar em nossa vida, irmãos. Cristo ele precisa ser visto em todas as coisas da nossa vida. E ele diz, continuando, ou seja, o outro pedido que complementa esse, que continua esse mesmo pedido, versículo 18, ele diz, a fim de poderes compreender. Por que ele quer que Cristo esteja em nós, irmãos? A gente é arraigado, alicerçado em amor. Ele diz para que a gente possa compreender com todos os santos. E percebam, quando ele diz assim, com todos os santos, irmãos, ele quer que a gente entenda, ele quer que a gente compreenda, mas ele não está falando, olha, esse é um pedido que eu faço para cristãos especiais. Eu estou pedindo para vocês porque vocês são uma igreja boa, e eu gosto muito de vocês, eu quero que vocês sejam os super crentes. Esse pedido aqui é para que vocês sejam super crentes, mais crentes do que todo mundo. Não, ele diz para que vocês possam compreender com todos os santos, ou seja, isso é o que todos os santos precisam, irmãos. Todos os crentes precisam. Que Cristo habite em seu coração dessa forma, que Cristo reine em sua vida dessa forma. Eles, a fim de que vocês possam compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Veja, irmãos, olha o que Ele quer para nós. Ele quer que a gente tenha Cristo habitando em nós. Porque apenas se Cristo habitar em nós, irmãos, de novo, né? Cristo ele habita em nós através do seu Espírito. Nós vemos isso claramente nas Escrituras. O seu Espírito habitando em nós e Cristo habitando em nós através do seu Espírito é a única coisa que vai fazer com que a gente possa compreender com clareza o Evangelho. E o que é o Evangelho, irmãos? É a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo. E veja que ele não quer apenas que a gente compreenda, irmãos. De fato, ele usou uma palavra aqui, intelectual, racional, se assim eu puder dizer, no começo do versículo 18. Porque ele fala assim, que a fim de poderes compreender.
Mas no versículo 19, irmãos, ele usa uma palavra relacional, profunda, pessoal. Ele fala conhecer, que é uma palavra que é tão profunda, irmãos, que é usada na Bíblia para falar a respeito de relacionamento sexual. Né? Fala que José ele não conheceu Maria até que Jesus houvesse nascido. Então veja, ele diz que racionalmente, mas também relacionalmente, de modo profundo, a gente possa conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Interessante, irmãos, porque de fato eu entendo, porque que o apóstolo Paulo, ele diz que ele está fazendo todos esses pedidos aqui, e o fundamento desses pedidos é a riqueza da glória de Deus. Porque olha o que ele está pedindo para nós. Olha o que ele está pedindo por nós. Ele diz que quer que a gente compreenda, irmãos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do quê? Do amor de Cristo. Irmãos, a altura do amor de Cristo. Como é que a gente vai conseguir compreender o quanto que Deus, ele precisou descer para que ele pudesse se encontrar conosco? A Bíblia fala que ele é Deus e subsistindo em forma de Deus, ele se fez servo. Ele desceu, irmãos, para que eu e você, a gente pudesse ser salvo, para que ele pudesse nos salvar. Como que a gente vai conseguir compreender, irmãos, essa altura? Como que a gente vai conseguir compreender a profundidade? Como é que a gente vai conseguir entender, irmãos, o quão doloroso para Cristo foi estar naquela cruz no nosso lugar? Para qualquer ser humano, irmão, seria doloroso estar numa cruz. Mas não é isso apenas. Jesus ele não estava apenas numa cruz sofrendo fisicamente. Jesus estava sendo castigado pelos nossos pecados. Como que a gente vai conseguir compreender, irmãos? Se nem as pessoas que vão para o inferno, elas vão conseguir compreender isso. Porque a pessoa vai passar a eternidade toda no inferno, ou seja, ela nunca vai terminar de pagar pelos pecados dela, de uma pessoa só. E Cristo, ele pagou por todos os nossos pecados. Por todos os pecados, não apenas de uma pessoa, mas de todos os crentes. Como que a gente vai conseguir compreender essa profundidade do amor de Deus? Como é que a gente vai conseguir entender o comprimento, irmãos, e a largura? Como a gente vai conseguir compreender, irmãos? A Bíblia nem consegue descrever isso. Em Apocalipse vai falar da quantidade de pessoas que foram alcançadas pela graça do Senhor, irmãos. Vai falar que gente de toda língua, tribo, nação, multidões e multidões. A Bíblia fala miríades e miríades, multidões de pessoas, irmãos. Como que a gente vai conseguir compreender aqui? Eu e você aqui nessa terra. A gente vai conseguir compreender tudo o que Cristo fez por nós. E todos os efeitos do que Cristo fez por nós. Como que a gente vai conseguir compreender como que Deus transformou a vida de todas aquelas pessoas que foram salvas por Ele? Como que a gente vai conseguir compreender, irmãos, o amor de Cristo? Como? Ele mesmo fala que não dá para compreender, porque ele diz, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo ele diz, eu estou orando com base na plenitude da glória de Deus. E o que eu quero, o objetivo final desse pedido que eu estou fazendo aqui por vocês, é para que vocês possam conhecer aquilo que não dá para vocês conhecerem. Para vocês entenderem aquilo que não dá para vocês entenderem. E como se não fosse o suficiente, irmãos, ele aí continua a oração, né, de novo, para que o objetivo final agora de tudo isso que ele falou, que são pedidos complementares, ele diz, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Como, irmãos, que a gente vai poder ser tomado de toda a plenitude de Deus? Como? Como que é? Toda a plenitude de Deus, e a gente vai ser tomado por isso. Mas pare para pensar. Veja agora a diferença dos pedidos que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, irmãos, para os pedidos que nós fazemos nas nossas orações. Veja que ele está tomando o nome de Deus, irmãos. Ele está clamando a Deus, mas ele não está fazendo isso em vão.
Ele não está fazendo pedidos fúteis. Ele não está com preocupações mundanas. Olha o que ele está pedindo, irmãos, para Deus. Ele está pedindo coisas impossíveis para Deus. Mas não é o Deus do impossível, irmãos, que vai ressuscitar um morto aqui fisicamente. Não é o Deus do impossível para simplesmente dar uma cura para uma doença. Não é o Deus do impossível que vai fazer com que a gente fique bilionário, seja o homem mais rico do mundo. Não é o Deus do impossível, irmãos, que vai trazer bênçãos materiais. Não é o Deus do impossível que vai fazer coisas, irmãos, espetaculares. Que vai fazer com que eu e você, a gente seja tomado por toda a plenitude de Deus. A gente conheça o amor de Cristo que excede todo entendimento. E alguém poderia dizer, esse apóstolo, ele está exagerando nesses pedidos. Porque, olha o que ele está pedindo, ele mesmo disse, que ele está pedindo coisas que não dá. Não dá para você entender uma coisa que excede todo entendimento. Não dá para você conhecer uma coisa que não pode ser conhecida na sua plenitude. E ele quer que a gente seja tomado de toda a plenitude de Deus. Alguém poderia dizer, então, que ele está exagerando. Mas para que ninguém pensasse isso, a gente viu aqui que o apóstolo Paulo orava frequentemente. A gente vê o conteúdo da oração do apóstolo Paulo. E a gente também vê a fé do apóstolo Paulo na sua oração. Aqui a partir do versículo 20, irmãos, que ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ele diz, vocês estão achando que eu estou pedindo demais? Vocês estão achando que eu estou pedindo muito? Ele diz, ora, eu estou falando com aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Veja, irmãos, Deus, ele disse na sua palavra que vai ouvir a nossa oração. Deus, ele disse na sua palavra, olha, se vocês orarem de acordo com a minha vontade, ele diz, tudo vos será atendido. Será que Deus não quer, irmãos, exatamente a mesma coisa que o apóstolo Paulo quer? Será que, na verdade, o apóstolo Paulo fazer essa oração não é uma prova de que Deus escuta esse tipo de oração? Que Deus é capaz de fazer essas coisas? Porque para alguém orar dessa forma que ele orou, irmãos, na sinceridade do seu coração, não apenas em palavras, precisa ser alguém que já foi tomado por toda a plenitude de Deus. Precisa ser alguém, irmãos, que está preso porque conheceu o amor de Cristo que excede todo entendimento. É por isso que ele ora dessa forma, irmãos, porque ele já foi tomado por isso. E eu e você, a gente acha impossível orar dessa forma, porque nós ainda precisamos, irmãos, ser tomados por isso. Porque eu e você ainda precisa buscar o Senhor, irmãos. E buscar enquanto ele se pode achar. E buscá-lo, irmãos, não apenas agora, eita, realmente, pastor, é importante orar, vou orar hoje, eu vou orar. Não, irmãos, é o que precisa ser constante na nossa vida. É o que precisa transformar a nossa vida. É o que precisa tomar a nossa vida. O desejo que a gente tem por Cristo, ao ponto de fazer com que a gente ore a Deus com esse desejo tão profundo. Como eu falei, irmãos, no início, o homem não sabe o quanto que ele precisa de Deus. Ele não sabe o quanto que ele necessita de Deus. Às vezes a gente usa a palavra necessidade e a palavra precisar, né, o verbo precisar, a gente usa para tantas coisas nesse mundo. A gente fala, eu preciso dormir, eu preciso comer, eu preciso descansar, eu preciso de férias, eu preciso ganhar mais dinheiro. A gente precisa de tantas coisas, irmãos. E essas nossas necessidades, elas só mostram que a gente ainda não, que Jesus estava certo naquilo que ele falou. Porque Jesus, quando ele estava pregando o evangelho, seus apóstolos chegaram para ele e disseram, não estava com fome? Já está pregando aí de novo. E ele diz, um alimento eu tenho, que vocês não conhecem. Vocês não conhecem o alimento que eu tenho. Porque o que Jesus precisava, irmãos, mais do que o alimento, mais do que qualquer outra coisa, era fazer a vontade de Deus. Era amar ao Senhor e viver com base nesse amor. O apóstolo Paulo diz
que Ele é poderoso para fazer isso comigo e com você também. Eu e você, a gente não precisa olhar para esse texto, irmãos, e é claro que traz tristeza ao nosso coração de como estamos longe, mas também nos traz esperança de que Deus pode fazer isso por nós, porque foi exatamente por isso que Jesus Cristo morreu. Foi exatamente por isso que Ele deu o Filho dele na cruz do Calvário. Foi para que eu e você, a gente pudesse ser preenchido com toda a plenitude de Deus. E veja, ele diz então, ele termina dizendo, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Eu e vocês, irmãos, não apenas individualmente, mas como igreja do Senhor, nós precisamos estar juntos e ajudando uns aos outros, para que nós possamos caminhar em direção a essa plenitude de Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.